O Batman é um dos heróis mais icônicos da história dos quadrinhos, e sua jornada é repleta de momentos épicos e decisivos. Portanto, vamos relembrar alguns momentos que definiram o Cavaleiro das Trevas e moldaram sua lenda. A origem do Batman é bem conhecida por todos os fãs de quadrinhos. Quando ainda era uma criança, Bruce Wayne testemunhou a morte brutal de seus pais, Thomas e Martha Wayne, durante um assalto. Esse evento traumático fez com que ele prometesse dedicar sua vida à luta contra o crime. Em Detective Comics número 33, o assassino era apenas um ladrão comum, mas foi em Batman número 47 que se revelou que o responsável pela tragédia era Joe Chill, marcando o início da jornada de Bruce como Cavaleiro das Trevas. O medo de Bruce Wayne por morcegos desempenha um papel crucial na formação do seu personagem, representando a superação de um trauma profundo. Ao invés de fugir de sua fobia, Bruce decide confrontá-la e transforma esse medo em sua maior aliada. Ele usa os morcegos como símbolo para criar uma presença aterrorizante, impondo respeito sobre os criminosos de Gotham. Esse aspecto não só adiciona uma camada humana ao herói, revelando sua vulnerabilidade, mas também fortalece sua resolução, convertendo o medo em uma poderosa ferramenta para combater o mal. Para se tornar o Batman, Bruce Wayne passou por um treinamento rigoroso e global, que o transformou em um dos combatentes mais habilidosos do universo dos quadrinhos. Depois de jurar vingar a morte de seus pais, ele viajou pelo mundo em busca de mestres e conhecimentos para se aprimorar em diversas áreas, incluindo artes marciais, criminologia, medicina e disfarces. Durante esse período, Bruce não apenas treinou seu corpo, mas também sua mente. Ele se dedicou a entender a psicologia do crime e a aprender sobre as fraquezas dos vilões que enfrentaria. Sua habilidade para atuar de forma estratégica, manipulando seus adversários e utilizando a inteligência como arma é um reflexo direto desse treinamento. O encontro do Batman com o Coringa é um dos momentos mais marcantes e fundamentais da história do herói. Quando o Coringa surge em Gotham, ele não é apenas mais um criminoso qualquer, mas uma ameaça caótica e imprevisível, apresentando tudo o que o Batman combate, a anarquia. A primeira aparição do Coringa ocorreu em Batman número 1, de 1940, onde ele foi apresentado como um vilão astuto e perigoso, capaz de desafiar Batman de maneiras inimagináveis. O que torna esse encontro ainda mais complexo é que, embora o Coringa seja o oposto do Batman em muitos aspectos, os dois compartilham uma relação de profundidade que vai além da luta entre herói e vilão. Enquanto Batman é guiado por um forte código moral e um desejo de justiça, o Coringa não tem limites e busca apenas o caos, desafiando as regras e a ordem estabelecida. Esse contraste de filosofias cria uma dinâmica única, onde o Coringa constantemente testa os limites do Batman, o forçando a confrontar suas próprias crenças e valores. Se você tá curtindo essa jornada épica do Batman, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Assim, você não perde nenhum detalhe dos momentos mais icônicos do Cavaleiro das Trevas. Bom, bora continuar. Temos agora o encontro do Batman com a Mulher Gato, que representa uma das relações mais complexas e ambíguas de sua vida. Selina Kyle apareceu pela primeira vez em Batman número 1 de 1940 e, desde então, se tornou uma figura fundamental na história do Batman, desafiando não apenas suas habilidades físicas, mas também seu coração. Ao longo dos anos, a dinâmica entre eles evoluiu. A Mulher Gato é, muitas vezes, uma criminosa, mas ao mesmo tempo, exibe uma moralidade própria que a faz agir de maneira imprevisível. Sua relação com Batman é marcada por uma atração mútua, mas também por uma tensão constante, já que ela transita entre ser uma aliada e uma inimiga. Enquanto Batman representa a ordem e a justiça, a Mulher Gato opera nas sombras, desafiando as regras e buscando sua própria forma de justiça. O recrutamento de Dick Grayson como o primeiro Robin é um dos marcos mais importantes da história do Batman, tanto para o herói quanto para o garoto. A história de Dick começa em Detective Comics número 38 de 1940, quando ele é apresentado como o jovem acrobata de um circo, cujos pais morrem em um acidente trágico causado por criminosos. Após a morte de seus pais, Dick é levado para um orfanato, mas é rapidamente resgatado por Bruce Wayne, que vê nele um reflexo de sua própria dor e perda. Batman, então, decide tomar Dick sob sua tutela, não apenas como um mentor, mas como uma maneira de evitar que o garoto caísse nas mesmas armadilhas da vingança e da solidão que ele mesmo enfrentou. Ao treiná-lo, Bruce percebe que Dick tem habilidades excepcionais, tanto físicas quanto mentais, e vê nele um potencial extraordinário para se tornar um aliado em sua luta contra o crime em Gotham. Assim, Dick Grayson se torna o primeiro Robin, o ajudante do Batman, com um uniforme e identidade próprios.
O primeiro encontro entre Batman e Superman ocorreu em Superman número 76 de 1952. Nesse encontro, os dois heróis, até então figuras isoladas em suas respectivas cidades, se deparam pela primeira vez em uma situação que os coloca em lados opostos, mas também os une contra um inimigo comum. A interação inicial entre eles não é apenas uma batalha física, mas um choque de personalidades e ideologias. Batman, sempre cético em relação aos outros heróis, vê Superman como alguém com poderes imensos, algo que ele não possui. O Cavaleiro das Trevas é um homem sem habilidades sobrenaturais e sua desconfiança em relação aos deuses como Superman é evidente. Já o Homem de Aço, com sua moral elevada e desejo de fazer o bem sem questionamentos, vê em Batman um vigilante que opera fora da lei, o que gera uma tensão entre os dois. Esse primeiro encontro estabeleceu a base de uma relação complexa entre os dois, com Batman frequentemente se colocando como estrategista e a mente tática do duo, enquanto Superman representa a força bruta e a esperança. A dinâmica entre ambos evolui ao longo dos anos, mas o respeito mútuo e as diferenças de abordagem continuam a definir a relação deles. Em The Brave and the Bold, número 28 de 1960, Batman, juntamente com outros heróis icônicos como Superman, Mulher Maravilha, Flash, Aquaman e Lanterna Verde, forma a base da Liga da Justiça, uma equipe de heróis dedicada a proteger o mundo de ameaças que nenhum herói poderia enfrentar sozinho. Embora Batman tenha sido o primeiro a se unir à Liga, ele não era um membro convencional. Enquanto os outros heróis possuíam poderes extraordinários, Batman se destacava pela sua habilidade humana, inteligência estratégica e pela enorme disciplina física e mental. Ele se tornou uma parte crucial da Liga, sendo o cérebro tático do grupo, sempre preparado com planos de contingência e uma visão realista sobre os limites e as capacidades de seus companheiros. A queda do morcego gira em torno de Bane, que, após minar Batman física e mentalmente, enfrenta o herói e quebra sua coluna, o deixando incapaz de continuar a luta contra o crime. Com Bruce Wayne fora de combate, Jean Paul Valley, também conhecido como Azrael, assume o manto de Batman, adotando um estilo mais agressivo e violento. No entanto, sua abordagem extrema coloca Gotham em risco. Ao se recuperar, Bruce retoma sua identidade como Batman, mais forte e ciente de suas limitações. Esse arco destaca a vulnerabilidade do herói e a importância de sua resiliência mental para manter o legado do Cavaleiro das Trevas. Em Uma Morte em Família, escrita por Jim Starlin, Jason Todd é brutalmente assassinado pelo Coringa. O evento foi particularmente marcante porque foi decidido pelos próprios leitores, que votaram em uma campanha da DC se Jason deveria viver ou morrer. A maioria optou pela morte. Jason, que tinha uma abordagem mais impulsiva e agressiva em sua luta contra o crime, se tornava cada vez mais rebelde. Em uma missão arriscada, ele é capturado pelo Coringa e, após uma tortura psicológica e física, é morto com uma explosão. Este acontecimento devastador impacta profundamente Batman, que se sente responsável pela morte de seu parceiro, questionando suas próprias escolhas e seu papel como mentor. A morte de Jason Todd não apenas marcou a perda de um aliado querido, mas também deixou cicatrizes profundas em Batman, mudando sua maneira de lidar com futuros aliados e tornando sua missão mais solitária. Em Crise nas Infinitas Terras, número 6, de 1985, Batman enfrenta um de seus maiores desafios quando é atingido por Darkseid, o temido governante do Império Apocalipse. Durante a batalha, Darkseid, usando seu temido raio ômega, atinge Batman, o levando a um momento de aparente morte. Esse evento é importante porque, mesmo sendo um herói sem superpoderes, Batman é forçado a confrontar a realidade de que, apesar de sua força e habilidade, ele está vulnerável como qualquer outro ser humano. Embora o Cavaleiro das Trevas sobreviva ao ataque, esse momento enfatiza a fragilidade de Batman e sua constante luta contra inimigos muito mais poderosos que ele. Mesmo diante dessa vulnerabilidade, a capacidade de Batman de se recuperar e continuar lutando, mesmo sem poderes sobrenaturais, reforça sua força de vontade e determinação, características que o definem como herói. Em 2010, no arco Batman Incorporated, Bruce Wayne decide expandir sua missão de combate ao crime para além de Gotham City. Ele cria uma rede internacional de Batmans, recrutando aliados em diversas partes do mundo, todos trabalhando sob sua orientação para enfrentar o crime em escala global. A ideia por trás da Batman Inc. era transformar o símbolo do Batman em uma força mundial de justiça, com Bruce utilizando sua fortuna e influência para treinar e apoiar outros heróis. Esse projeto foi uma resposta a crescente ameaça global e a complexidade das situações que Batman enfrentava, o tornando mais do que um herói local. Batman Inc. também refletia a mudança de Bruce Wayne, que passou a ver sua missão não apenas como uma batalha solitária, mas como uma causa que poderia ser compartilhada e expandida, criando um legado global.
A paternidade do Batman ganha uma nova dimensão com o nascimento de Damian Wayne, seu filho biológico com Talia al Ghul. Damian foi criado e treinado pela Liga dos Assassinos, se tornando uma criança extremamente habilidosa e letal. Sua existência é revelada a Bruce em Batman número 655 de 2006, o que inicialmente gera conflito, pois Bruce, embora cético, se vê diante de uma responsabilidade de ser pai de um garoto com um passado tão sombrio. Com o tempo, Damian se torna um novo Robin, desafiando Batman tanto em habilidades quanto em caráter. A relação entre pai e filho é marcada por tensões, com Bruce tentando equilibrar o papel de mentor e pai, enquanto Damian lida com sua formação violenta e suas próprias inseguranças. A paternidade de Bruce acrescenta uma nova camada ao personagem, mostrando sua luta para ser um bom pai, ao mesmo tempo que tenta guiar Damian em sua jornada para ser um herói, superando as sombras de seu passado. Ao longo dos anos, a relação entre Batman e Selina evoluiu de uma constante tensão entre herói e vilã para uma parceria cheia de nuances. Em histórias como Batman Hush e O Retorno da Mulher Gato, eles demonstram uma atração mútua, mas também uma luta constante entre os caminhos diferentes que escolhem seguir na vida. Batman, o vigilante dedicado à justiça, e Selina, a ladra que opera à margem da lei. O ponto culminante dessa relação ocorre em Batman número 50 de 2018, quando Bruce e Selina finalmente decidem se casar. No entanto, no momento crucial, Selina foge do altar, revelando suas dúvidas sobre a vida que escolheria ao lado de Batman. Embora a decisão de não se casar seja um golpe emocional para Bruce, ela destaca as dificuldades e as diferenças que sempre existiram entre os dois. O casamento, entre aspas, simboliza o amor que existe entre eles, mas também as barreiras que ainda os separam, refletindo a natureza complicada de sua relação, marcada pela tensão entre o desejo de união e a necessidade de independência. Durante o arco A Piada Mortal, o Coringa orquestra um plano elaborado para destruir tudo que Bruce Wayne representa, e uma das maneiras mais eficazes de atingir o herói é através de sua riqueza. Ele consegue manipular os recursos financeiros de Bruce, roubando sua fortuna, o deixando sem seus bens materiais e o forçando a enfrentar a realidade de que, mesmo sem sua riqueza, ele ainda é o Batman. Essa perda não apenas simboliza um ataque ao seu império, mas também a sua identidade como Bruce Wayne, desafiando o herói a se reinventar e continuar sua luta contra o crime sem depender de sua fortuna. Esse momento foi crucial porque mostrou o Coringa tentando despojar o Cavaleiro das Trevas de tudo que ele tinha, não apenas como Bruce Wayne, mas também como Batman. A perda da fortuna é mais uma tentativa de corroer o que mantém Batman motivado, mas, como sempre, o herói se recusa a ser derrotado, provando que sua verdadeira força não está em sua riqueza, mas em sua força de vontade e seu compromisso com a justiça. Esses momentos definiram o Batman como o herói que todos conhecemos e amamos. Sua jornada é cheia de desafios, mas sempre com uma determinação inabalável. Se você curte mistérios e investigações, não deixe de conferir nossos vídeos sobre os maiores detetives da Marvel, tanto a parte 1 quanto a parte 2. Nos vemos lá!